Sabe aquele momento quando você está na fila do supermercado e percebe que todo mundo está fazendo a mesma coisa? Olhando o celular, evitando o contato visual, sussurrando as mesmas reclamações sobre o preço das coisas, e você ali, no meio dessa sinfonia de normalidade, sentindo como se fosse um ator que esqueceu as falas de uma peça que nunca quis estar. Eu estava pensando nisso outro dia, lavando a louça. Você sabe, aquele momento zen forçado, onde sua mente vaga e você meio que conversa consigo mesmo. E me veio uma pergunta que não consegui tirar da cabeça. Quando foi que decidimos que ser normal era uma meta? Porque vamos ser honestos aqui. Ser normal é um trabalho de tempo integral. É acordar todo dia e vestir uma fantasia que não é sua. É sorrir quando não sente vontade, concordar em conversas que te entediam e fingir que você se importa com as mesmas coisas que todo mundo deveria se importar. Lembro do meu primeiro emprego. Eu tinha 22 anos e estava determinado a me encaixar. Comprei ternos que me deixavam desconfortável, aprendi a falar de futebol, sendo que eu odiava futebol, e passei meses tentando gostar de cerveja, porque homem que é homem, bebe cerveja. Era exaustivo. Eu chegava em casa todo dia sentindo como se tivesse corrido uma maratona usando sapatos do tamanho errado. O pior de tudo, eu era bom nisso. Bom demais. Recebia elogios por ser profissional, confiável, alguém que se adapta bem, mas por dentro eu estava morrendo aos poucos. Cada dia que passava, eu sentia como se estivesse enterrando um pedaço de quem eu realmente era. E olha que eu não sou nenhum rebelde nato, não nasci com um gene da revolução. Eu genuinamente queria me encaixar. Queria ser aceito, querido, parte do grupo, mas o preço que a normalidade cobrava era alto demais. Era como se eu tivesse que pagar com a minha alma para ter acesso ao clube dos normais. Você já parou para pensar no quanto de energia gasta tentando ser igual aos outros? É como nadar contra a corrente o tempo todo, só que a corrente é você mesmo. Você luta contra seus instintos, seus gostos, suas opiniões, seus jeitos esquisitos de ver o mundo, tudo para caber numa forma que não foi feita para você. E sabe o mais bizarro? A gente faz isso achando que vai ser mais feliz. Como se existisse uma fórmula secreta para a felicidade, que envolve cortar todas as nossas arestas até ficarmos redondos e lisos como todo mundo, como se a felicidade fosse uma recompensa por se comportar direitinho. Mas a verdade é que normalidade não é um estado natural. É uma construção social, um acordo coletivo que fizemos nem perceber. E pior, é um acordo que muda o tempo todo. O que era normal há 50 anos hoje é considerado ultrapassado. O que é normal hoje será obsoleto daqui a 20 anos. Então por que diabos estamos nos matando para alcançar algo que nem sequer é fixo? Talvez porque temos medo. Medo de ser julgados, de ser rejeitados, de ser vistos como esquisitos. E esse medo é legítimo. Ser diferente pode ser solitário, pode ser desconfortável, pode significar não ser compreendido. Mas aqui está o que eu descobri depois de anos tentando ser normal. Ser normal também é solitário. Porque quando você está sendo alguém que não é, você está fundamentalmente sozinho. Você pode estar cercado de pessoas, mas ninguém realmente te conhece. Ninguém vê quem você é de verdade. E isso, meu amigo, é a solidão mais cruel de todas. Imagina passar a vida inteira sendo aplaudido por uma performance que você odeia dar. Imagina ser amado por uma versão de você que você mesmo não suporta. É como viver numa casa linda, mas que não tem nada seu dentro. Bonita por fora, vazia por dentro. Eu me lembro de estar numa festa corporativa, rindo de piadas que não achava graça, concordando com opiniões que me revoltavam, e de repente me vi no espelho do banheiro. E pensei, cara, quem é esse aí? Era eu, mas ao mesmo tempo não era. Era uma versão editada, censurada, domesticada de mim mesmo. Naquela noite, voltando para casa no ônibus, olhando pela janela as luzes da cidade passando, eu tive uma revelação. Eu estava terceirizando a minha personalidade, deixando que outros decidissem quem eu deveria ser, como deveria agir, do que deveria gostar. E o pior, eu estava fazendo isso de graça. Ninguém estava me pagando para ser infeliz. A normalidade é uma prisão voluntária e a chave está sempre na nossa mão. Você já se pegou mentindo sobre seus gostos só para não parecer esquisito? Eu já. Várias vezes. E não estou falando de mentiras elaboradas, eu estou falando daquelas mentirinhas sociais que a gente conta sem nem pensar. Ah, também gosto dessa banda, sendo que você nunca ouviu uma música deles na vida. Esse filme é incrível mesmo, sendo que você achou um tédio mortal. Claro que entendo de vinho, sendo que você mal consegue diferenciar tinto de branco. Essas pequenas traições que fazemos conosco mesmos em nome da aceitação social. E o pior é que funciona. As pessoas te aceitam quando você concorda com elas, quando você espelha seus gostos, quando você não causa o conflito.
Mas sabe o que acontece quando você vive assim por muito tempo? Você perde a noção de quem você realmente é. Você se torna tão bom em ser um camaleão social que esquece qual é sua cor original. Eu tinha um amigo na faculdade que era assim. Ele mudava completamente dependendo do grupo que estava. Com os nerds, ele era o intelectual que adorava filosofia. Com os esportistas, ele era o cara que vivia na academia. Com as meninas, ele era o sensível que amava filme romântico. E sabe qual era o problema? Ele era genuinamente bom em todas essas personas, mas nenhuma delas era realmente ele. Um dia eu perguntei pra ele, cara, quem você é quando tá sozinho? E ele ficou uns 5 minutos em silêncio. Depois disse, cara, eu não sei, faz tanto tempo que eu não fico sozinho de verdade. Isso me assombrou. A ideia de que você pode passar tanto tempo sendo quem os outros querem que você seja, que você esquece quem você é quando não tem plateia. É como se você só existisse em função dos outros. E olha, eu entendo de onde vem isso. A sociedade nos ensina desde cedo que ser aceito é mais importante do que ser autêntico, que é melhor ser querido por ser falso do que ser rejeitado por ser verdadeiro, que adequação é sobrevivência. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa adequação é uma ilusão, porque quando você está sendo alguém que não é, você não está sendo aceito. Sua máscara está sendo aceita. E máscaras são descartáveis. Quando elas saem de moda, você vai junto. Lembro de uma vez que estava em um jantar com pessoas que eu queria impressionar. Passei a noite inteira fingindo ser alguém que eu não era. Concordei com opiniões que me faziam revirar o estômago, ri de piadas que achei ofensivas e inventei histórias que me faziam parecer mais interessante do que eu realmente era. E funcionou. Eles gostaram de mim. Me convidaram para outros eventos. Por um momento, eu me senti parte do grupo. Mas quando cheguei em casa, eu me senti péssimo. Não por ter mentido. Mentir é fácil. Eu me senti péssimo por ter gostado de ser aceito por uma mentira. Porque é isso que acontece quando você vive buscando aprovação. Você se torna viciado na validação alheia. Você precisa da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. E isso é uma droga perigosa, porque você nunca controla a dose. E aí? Você entra num ciclo vicioso. Você mente para ser aceito, é aceito pela mentira, precisa sustentar a mentira para continuar aceito, e cada dia que passa, você se afasta mais de quem você realmente é. Até que um dia você acorda e percebe que construiu uma vida inteira baseada numa farsa, que as pessoas que você considera amigas nem te conhecem de verdade, que o trabalho que você tem não combina com você, que a vida que você vive não é sua. E o pior, você tem medo de mudar, porque mudança significa admitir que você estava errado, significa decepcionar as pessoas que gostam de você. Significa começar do zero, mas dessa vez sendo você mesmo. Mas aqui está uma verdade que eu levei anos para entender. É melhor ser odiado por quem você é do que ser amado por quem você não é. Porque quando você é amado por uma mentira, você tem que sustentar essa mentira para sempre. E sustentar uma mentira é exaustivo. Já quando você é odiado por ser quem você é, pelo menos você sabe que quem gosta de você de verdade gosta de você. Não de uma versão editada, melhorada, adequada. Gosta de você com todas as suas esquisitices, defeitos e peculiaridades. E sabe o que mais? Quando você para de tentar agradar todo mundo, você descobre que não precisa agradar todo mundo. Você só precisa agradar as pessoas certas. E as pessoas certas são aquelas que te aceitam como você é, não como você deveria ser. A adequação é uma prisão que você constrói com suas próprias mãos. E toda vez que você nega quem você é para ser aceito, você adiciona mais uma barra nessa prisão. Tem uma coisa que ninguém fala sobre ser diferente: o medo. Não é só o medo de ser julgado, isso todo mundo já sabe. É o medo de ser visto, de verdade. De ser observado, analisado, dissecado. É um medo de que se as pessoas realmente te conhecessem, elas descobririam que você é um impostor. Eu passei anos da minha vida achando que era o único que se sentia assim. Achando que todo mundo tinha essa confiança natural, essa certeza de que mereciam ocupar espaço no mundo. Que eu era o único que acordava todo dia se perguntando se estava fazendo tudo errado.
Até que comecei a prestar atenção. De verdade. Comecei a observar as pessoas quando elas achavam que ninguém estava olhando e descobri uma coisa fascinante. Todo mundo está fingindo. Todo mundo está representando. Todo mundo está morrendo de medo de ser descoberto. Aquela colega de trabalho que parece super confiante, ela verifica o celular compulsivamente procurando validação. Aquele cara que posta fotos perfeitas no Instagram, ele tira 50 fotos para postar uma. Aquela amiga que parece ter a vida resolvida, ela toma remédio para ansiedade e tem crises de pânico no banheiro. Todo mundo está lutando contra alguma coisa. Todo mundo está carregando algum peso. Todo mundo está tentando parecer normal quando se sente completamente anormal por dentro. E sabe o que é mais engraçado? Os momentos em que eu mais me conectei com as pessoas foram exatamente quando eu deixei de fingir. Quando eu admiti que não sabia de alguma coisa, quando eu confessei que estava com medo, quando eu mostrei uma vulnerabilidade real. Lembro de uma vez que estava numa reunião importante e tive que apresentar um projeto. Eu tinha preparado tudo, estudado cada detalhe, ensaiado cada palavra. Mas quando chegou a hora, eu travei. Simplesmente travei. Fiquei alguns segundos em silêncio, respirei fundo e disse: Galera, vou ser honesto. Tô nervoso pra caramba e acabei de esquecer tudo que ia falar. Esperava risos, desprezo, julgamento. Mas sabe o que aconteceu? A sala inteira relaxou. As pessoas sorriram, não de deboche, mas de empatia. Alguém disse: Cara, isso acontece com todo mundo. E a apresentação que eu dei depois, meio improvisada, meio genuína, foi uma das melhores da minha vida. Porque quando você é real, as pessoas se sentem seguras para ser reais também. Quando você admite que não é perfeito, você dá permissão para que os outros também não sejam perfeitos. E, de repente, todo mundo pode respirar. O problema é que a gente vive numa cultura que valoriza a máscara mais do que o rosto, que premia a performance mais do que a autenticidade, que acha que mostrar fraqueza é sinal de fraqueza, quando na verdade é sinal de força. Porque vamos combinar, qualquer um consegue mostrar os pontos fortes, qualquer um consegue postar a foto bonita, contar a história engraçada, compartilhar o momento feliz. Mas mostrar as cicatrizes, admitir os erros, falar sobre os medos, isso requer coragem. E coragem é exatamente o que falta na nossa sociedade. A coragem de ser imperfeito, a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser humano. Eu cresci achando que todo mundo tinha as respostas certas e eu era o único perdido, que todo mundo sabia como funcionar no mundo e eu tinha perdido o manual de instruções, que todo mundo estava confiante e eu era o único inseguro. Mas a verdade é que ninguém sabe o que está fazendo. Ninguém tem as respostas. Todo mundo está improvisando. A diferença é que alguns são melhores atores que outros. E sabe o que é libertador sobre perceber isso? Você para de se cobrar tanto. Você para de achar que precisa ser perfeito. Você para de achar que precisa ter todas as respostas, porque ninguém tem. O medo de ser visto é, na verdade, o medo de ser humano. É o medo de mostrar que você não é uma máquina perfeita, que você tem defeitos, que você comete erros, que você não sabe de tudo. Mas aqui está o que eu descobri. As pessoas não querem se relacionar com máquinas perfeitas. Elas querem se relacionar com outros humanos, imperfeitos, confusos, tentando descobrir a vida como todo mundo. Quando você aceita que ser imperfeito é normal, você para de tentar ser perfeito. Quando você aceita que não saber é normal, você para de pretender que sabe. Quando você aceita que ter medo é normal, você para de tentar parecer corajoso o tempo todo. E, paradoxalmente, é quando você para de tentar ser normal que você se torna mais atrativo, porque a autenticidade é magnética, vulnerabilidade é poderosa, humanidade é irresistível. O medo de ser visto é o medo de ser rejeitado por quem você realmente é. Mas quando você se mostra de verdade, você descobre que a rejeição não é o fim do mundo. Na verdade, é um filtro. Quem te rejeita por ser autêntico não era para estar na sua vida mesmo. E quem te aceita por ser autêntico é quem vale a pena.
Ser visto é escançufrante, mas ser invisível é pior. Porque quando você se esconde atrás de uma máscara, você não está sendo rejeitado, você está sendo ignorado. E ignorância é a morte da alma. Sabe qual é a coisa mais radical que você pode fazer hoje? Não é protestar nas ruas, não é fazer um post polêmico, não é mudar o mundo, é ser você mesmo, de verdade, sem filtros, sem edição, sem performance, só você. Pode parecer simples, mas é revolucionário, porque vivemos em uma sociedade que lucra com a sua insatisfação, que ganha dinheiro te vendendo a ideia de que você precisa ser diferente do que é, mais magro, mais rico, mais inteligente, mais bem-sucedido, mais normal. Toda vez que você compra um produto para se encaixar, você está alimentando um sistema que precisa que você se sinta inadequado para existir. Toda vez que você muda quem você é para ser aceito, você está validando a ideia de que sua versão original não é boa o suficiente. Mas e se for? E se você, do jeito que é, for exatamente o que o mundo precisa? Eu sei, parece papo de coach motivacional. Mas escuta, não estou dizendo que você é perfeito, estou dizendo que você é necessário, que sua perspectiva única, seus gostos estranhos, sua maneira particular de ver o mundo, tudo isso serve a um propósito. Porque, pensa comigo, se todo mundo fosse igual, o mundo seria incrivelmente chato. Se todo mundo pensasse da mesma forma, tivesse os mesmos gostos, reagisse da mesma maneira, não haveria inovação, não haveria arte, não haveria evolução. A diferença é o que move o mundo. A esquisitice é o que cria beleza. A anormalidade é o que gera progresso. Todos os grandes artistas, inventores, pensadores, líderes que admiramos tinham algo em comum. Eles eram considerados esquisitos pelos padrões da época. Einstein era considerado um aluno medíocre. Van Gogh era visto como um louco. Gandhi era considerado um radical. Steve Jobs era visto como um excêntrico. O que eles fizeram de diferente? Eles não tentaram se encaixar. Eles abraçaram suas diferenças. Eles transformaram suas esquisitices em superpoderes. E olha que eles não nasceram corajosos. Eles tinham medo, inseguranças, momentos de dúvida, mas escolheram ser fiéis a si mesmos, mesmo que isso significasse serem compreendidos. Agora imagina se Einstein tivesse desistido da física para se encaixar. Se Van Gogh tivesse parado de pintar para ser normal. Se Gandhi tivesse aceitado a injustiça para não incomodar ninguém. O mundo seria um lugar muito mais pobre. E você? Que contribuição única você está legando ao mundo quando tenta ser igual a todo mundo? Que perspectiva valiosa você está escondendo quando finge concordar com tudo? Que talento você está desperdiçando quando tenta ser alguém que não é? Porque aqui está a verdade. Você tem algo que ninguém mais tem. Você tem uma combinação única de experiências, pensamentos, sentimentos, talentos que nunca existiu antes na história da humanidade e nunca existirá novamente. Isso não é papo motivacional, é estatística. São bilhões de variáveis que se combinaram de uma maneira específica para criar você. E você está desperdiçando essa raridade tentando ser comum. Lembro de uma conversa que tive com minha avó pouco antes dela morrer. Ela tinha 89 anos e estava refletindo sobre a vida. Eu perguntei do que ela mais se arrependia. Esperava que ela falasse sobre oportunidades perdidas, sobre lugares que não visitou, sobre coisas que não comprou. Mas ela disse algo que me marcou. Eu me arrependo de ter passado tanto tempo tentando ser quem eu achava que deveria ser, em vez de ser quem eu era. Eu me arrependo de ter desperdiçado tanto tempo me preocupando com o que os outros pensavam. Então ela me olhou nos olhos e disse: não cometa o mesmo erro. Seja esquisito, seja diferente, seja você. Porque quando você morrer, não vão lembrar se você se encaixava. Vão lembrar do que você trouxe de único para o mundo. Isso me fez pensar: qual é o meu legado? O que eu quero que lembrem de mim? Que eu era igual a todo mundo? Que eu nunca incomodei ninguém? Que eu segui todas as regras? Ou eu quero que lembrem que eu fui autêntico? Que eu tive a coragem de ser diferente? Que eu contribuí com algo único para o mundo? A revolução de ser você não é barulhenta. Não tem manifestação, não tem hashtag, não tem trending topic. É silenciosa, é pessoal, é diária. É acordar todo dia e escolher ser autêntico em vez de adequado. É falar o que você pensa em vez do que acham que você deveria pensar. É vestir o que te faz feliz em vez do que está na moda. É gostar do que você gosta em vez de fingir gostar do que é popular. É uma revolução que começa dentro de você e se espalha para o mundo. Porque quando você tem a coragem de ser você, você dá permissão para que outros também sejam eles mesmos. E de repente, todo mundo pode respirar. A anormalidade não é uma falha, é uma feature, é o que te faz especial.
é o que te faz necessário, é o que te faz você. Tenho uma sensação que eu não consigo descrever direito. É como quando você tira um sapato apertado depois de um dia inteiro, ou quando você para de segurar a respiração sem perceber que estava segurando. É o alívio de desistir da perfeição. Eu passei décadas da minha vida tentando ser impecável, tentando não cometer erros, não decepcionar ninguém, não mostrar fraqueza, tentando ser a versão ideal de mim mesmo que existia apenas na minha cabeça. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa chata, para os outros e especialmente para mim mesmo. Porque quando você está sempre se policiando, sempre se controlando, sempre se editando, você perde a espontaneidade, você perde a graça, você perde a humanidade. Lembro do momento exato em que eu desisti. Estava em um encontro que eu queria que fosse perfeito. Tinha planejado tudo, o restaurante, a conversa, até as piadas que ia contar. Mas nada saiu como planejado. Eu derrubei vinho na camisa, falei besteira, minha piada não teve graça nenhuma. No meio do jantar, eu parei, respirei fundo e disse: "Cara, eu tô sendo um idiota. Não sou assim. Posso recomeçar?" E foi aí que a noite realmente começou. Quando eu parei de tentar ser perfeito e comecei a ser eu mesmo. Esse relacionamento durou 3 anos. E toda vez que eu perguntava para ela o que mais gostava em mim, ela dizia: "Aquele momento em que você parou de tentar me impressionar e começou a ser você mesma." A perfeição é uma prisão de ouro, bonita por fora, mas te sufoca por dentro. Porque quando você está sempre tentando ser perfeito, você nunca está sendo real. Você está sempre representando, sempre atuando, sempre no palco. E palco é lugar de ator, não de gente. Gente vive na vida real, onde as coisas são bagunçadas, onde os planos dão errado, onde você às vezes fala besteira e às vezes faz papel de idiota. Mas sabe o que eu descobri? As pessoas não se apaixonam pela sua perfeição. Elas se apaixonam pelas suas imperfeições engraçadas, pelas suas manias esquisitas, pelos seus medos bobos. Porque perfeição é fria, perfeição é distante, perfeição é inumana. Mas imperfeição é calorosa, é próxima, é real. Quando você aceita que é imperfeito, você para de se cobrar tanto. Quando você aceita que vai cometer erros, você para de ter medo de tentar. Quando você aceita que não sabe de tudo, você para de fingir que sabe. E paradoxalmente, é quando você para de tentar ser perfeito que você se torna mais atrativo. Porque a autenticidade é magnética. Vulnerabilidade é poderosa. Humanidade é irresistível. Eu tenho um amigo que é uma das pessoas mais carismáticas que conheço. Ele não é o mais bonito, não é o mais inteligente, não é o mais bem-sucedido. Mas ele tem algo que a maioria das pessoas não tem. Ele é genuíno. Ele ri das próprias piadas mesmo quando são ruins. Ele admite quando não sabe algo. Ele não tem medo de ser ridículo. E sabe o que acontece? As pessoas gravitam em direção a ele. Porque quando você está perto de alguém genuíno, você se sente seguro para ser genuíno também. Você se sente permissão para ser imperfeito. A anormalidade não é sobre ser rebelde ou provocativo. É sobre ser autêntico. É sobre aceitar que você é uma pessoa complexa, contraditória, imperfeita, e que isso é lindo. É sobre entender que não existe uma maneira certa de viver, que não existe um manual de instruções para ser humano, que todo mundo está improvisando, tentando descobrir as coisas conforme vai. É sobre perceber que a vida não é uma prova que você precisa passar, é uma experiência que você precisa viver. E experiências são bagunçadas, imprevisíveis, imperfeitas. Quando você para de tentar ser normal, você descobre que normal não existe. Existe uma ilusão coletiva de normalidade que todo mundo sustenta porque tem medo de ser o primeiro a admitir que é diferente. Mas e se você fosse o primeiro? E se você fosse a pessoa que tem a coragem de dizer: "Eu não sou como vocês, e tá tudo bem"? E se você fosse a pessoa que dá permissão para que outros também sejam diferentes? Porque aqui está o que eu aprendi. Ser anormal exige esforço no começo, exige coragem, exige que você desaprenda anos de condicionamento social,
exige que você decepcione algumas pessoas, exige que você aceite que nem todo mundo vai gostar de você. Mas depois de um tempo, ser anormal se torna natural, porque é quem você realmente é. E quando você está sendo quem você realmente é, você não precisa fazer esforço. Você não precisa se lembrar de que papel está representando. Você não precisa se preocupar se vai ser descoberto. Você simplesmente é. E existe uma paz nisso, uma leveza, um alívio profundo de finalmente poder respirar, de finalmente poder ser você mesmo, sem pedir desculpas, sem se justificar, sem tentar se encaixar. Ser anormal não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser fiel a si mesmo. É sobre honrar quem você é, em vez de tentar ser quem você acha que deveria ser. É sobre entender que você veio ao mundo para ser você, não para ser uma cópia mal feita de outra pessoa. Que a sua diferença não é um defeito a ser corrigido, mas um presente a ser compartilhado. E quando você finalmente aceita isso, quando você finalmente desiste da perfeição e abraça a sua anormalidade, acontece algo mágico. Você descobre que sempre foi normal. Normal para você. E isso é tudo que importa. O mundo já tem muitas pessoas tentando ser iguais. O que o mundo precisa é de mais pessoas tendo a coragem de ser diferentes, de ser anormais, de ser elas mesmas. Então pare de tentar se encaixar, pare de tentar ser perfeito, pare de tentar ser normal. Seja anormal, seja você. É mais fácil do que parece e muito mais libertador do que você imagina.